Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, vamos ao nosso evangelho de hoje. Vamos ver o que Jesus trouxe nesse evangelho de hoje para a nossa vida de ensinamento. O que podemos mudar hoje, né? Nesse finalzinho de semana, nesse sábado, não é? Que está só começando com muita chuva, graças a Deus. Mas a gente veio meditar a palavra de Deus hoje. Vamos ver o que ele trouxe de bom para nós. Então, hoje a palavra de Deus continuamos no livro de Mateus. E hoje a gente vem para o capítulo 17. E o versículo ele é do 14 ao 21. Ao 20, mas vamos até o 21, não é isso? A força da fé. Eles foram em direção à multidão. Um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epilético e tem ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu a levei aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Gente sem fé e pervertida, até quando devereis ficar com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino aqui. Então Jesus ordenou, e o demônio saiu, e na mesma hora o menino ficou curado. Os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram em particular: Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: É porque vocês não têm bastante fé. Eu garanto a vocês, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, podem dizer a esta montanha: Vá daqui para lá e ela irá. E nada será impossível para vocês. Somente oração e jejum podem expulsar esse tipo de demônio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, hoje o Evangelho, ele nos convida a deixar de ser fuleiros, a deixar de ser fraco na fé, né? Que todos nós somos fracos na fé, principalmente quando a coisa é pesada. Quando as tribulações, ela vem na minha vida, ela vem na tua vida de uma forma tão pesada, a gente não consegue enxergar a fé, não é? Não conseguimos enxergar a fé. E aqui Jesus, veja o que Jesus chama com os seus discípulos, aquele a quem ele deu ali a caminhada para que eles, né, em si, fossem caminhar, falar da palavra de Deus, falar dos prodígios. Os discípulos que viviam do seu lado, vendo milagres, prodígios que Jesus fazia ali, na sua frente, né? Jesus chama eles de quê? Covardes, né? Vocês têm pouca fé. Como que vocês, é como se Jesus disse assim, como é que vocês vivem comigo, caminhando comigo, vendo que eu sou capaz de curar esse povo? E vocês, é como Jesus disse assim, eu disse que vocês iriam curar, vocês iriam levantar pessoas aleijadas, coxos, né? Que vocês iriam fazer em nome de Jesus. Vocês só precisariam ter fé. E para mim ter fé, a gente observa. Para que a minha fé ela seja grandiosa, né? Para que eu seja sempre firme ali naquela fé diante de qualquer tribulação que venha na minha vida, eu preciso da oração e do jejum. E Jesus fala bem aqui. Tem coisas que só com oração e jejum que se consegue expulsar. Tem coisas na nossa vida que a gente precisa estar sempre em oração e também ter a prática do jejum, não é? Para que a coisa aconteça na nossa vida. Não sabemos dos planos espirituais que acontecem, não é? Muitas vezes existem coisas espirituais na nossa vida que trava a nossa caminhada. A gente não consegue progredir, a gente não consegue ir para frente. Muitas vezes a gente vai até a metade do caminho, a gente regride.
A gente não consegue conquistar as coisas que a gente sonha, né? E a gente muitas vezes não sabe por quê. Porque existem males nos ares que a gente não entende, a gente não vê, né? Então, o segredo para isso aqui, pelo menos para a gente conseguir fé concreta ali, uma fé que não se abala com nada, porque a nossa fé ela é abalada por qualquer coisa. Eu estou indo à igreja, louvando, agradecendo, tá tudo bom, tá tudo assim, mas de repente se aparecer um câncer, se aparecer um desemprego, se aparecer alguma turbulência, acabou. Eu já me revolto contra Deus, eu já não quero saber de igreja, porque, Senhor, eu estava indo direitinho ali, tudo bonitinho, né? Aí o Senhor pega e faz uma coisa dessa. Quando eu estou em casa, que eu não quero saber que eu estou no mundo, as coisas de mal não me acontecem. Só vai me acontecer porque eu estou aqui, nos teus pés. Não vou mais, né? Então a nossa fé, ela vira água. E os discípulos, a gente percebe que os discípulos, eles eram humanos. A gente não tem muita diferença dos discípulos, não, porque os discípulos viviam com ele. É sinal que os discípulos não viviam ali cegamente em oração e em jejum. Eles viviam em oração, eles viviam em jejum, mas não tanto quanto Jesus pede que vivamos. Nós precisamos ter uma intimidade com Ele, né? Na oração e no jejum. Eu não preciso fazer jejum, aquele jejum radical que só come água e pão, pão e água, não. Existem vários tipos. A igreja nos oferece vários tipos de jejum que a gente possa fazer. Eu quero fazer, Senhor, esse jejum para tal situação. Se houver alguma coisa de mal, alguma coisa que isso seja tirado da minha vida, né? E Jesus diz: tem coisas, tem mal que vem para a tua vida que só é tirado com oração e jejum. Agora você me diz, nós não vivemos em oração e em jejum constante, não vivemos, né? A igreja nos pede, a nossa igreja católica, ela nos pede que façamos jejum às sextas-feiras. Abstinência de carne, porque a sexta-feira ela a igreja, ela nos apresenta o Sagrado Coração de Jesus na sexta-feira, né? Que é a carne viva, é o sangue que escorre daquele coração. Então, todas as sextas-feiras é o dia do Sagrado Coração de Jesus. Então, ele pede que o verdadeiro cristão, na verdade, faça um jejum, abstinência de carne na sexta-feira, ou seja, não comer carne na sexta-feira, não é? Já tem pessoas que têm esse hábito para o resto da vida. Tirou a carne da sexta-feira. E depois, né, temos o jejum da Semana Santa, que é a Sexta-feira Santa. A mais importante, o dia mais importante que você tem que fazer o jejum da carne é a Sexta-feira Santa. Em honra, né, a todo o sofrimento de Jesus ali, né? A todo o sofrimento, em respeito, em honra, a tudo aquilo que ele sofreu, ao sangue vivo dele ali. Então, a gente faz na sexta-feira da paixão esse jejum. Mas a gente não cumpre. Muitas vezes a gente não cumpre. Muitos de nós, às vezes, só cumpre quando a gente precisa verdadeiramente de alguma coisa. A palavra diz que essa criança, esse menino, ele estava possuído por um demônio, né? E os discípulos, eles precisariam estar firmes na oração e no jejum. Por isso eles não conseguiram expulsar o demônio do menino, não é assim? Então, o próprio pai diz, os teus discípulos não conseguiram. Jesus, como assim? Como assim? Que eu já dei todas as instruções a eles. Eles precisam estar em oração, E a gente vê em outra passagem que Jesus deixa os discípulos ali mandando vigiar e sobe ao monte para orar. E quando ele desce, isso já era próximo dele morrer, né? E quando ele desce, estão todos dormindo. Todos dormindo. Então, eles não são diferentes de nós. A gente dorme no ponto.
a gente dorme no ponto. Infelizmente, a gente não tem essas práticas com as coisas do alto, não é? O ensinamento está aqui, mas a gente não cumpre, infelizmente. Então, por isso a gente não é capaz de curar ninguém. A nossa fé, ela nem é pequena. Eu acredito que nem ter fé a gente praticamente não tem. Se você não vive ali fielmente, porque fé é uma coisa minuciosa, né? Fé é uma coisa que você acredita naquilo que você não está vendo, mas você acredita de verdade. Então, a palavra diz que se tu acreditar um pouquinho só, a coisa acontece. Não tem impossível para que tua fé não possa fazer Jesus realizar na tua vida. É a fé. Então, eu preciso ter essa fé, mesmo que pequena que seja, mas muitas vezes eu não tenho. Infelizmente, eu não tenho. Então, eu fico como os discípulos, não é? Eu acho que eu não sou capaz de impor as mãos em fulana e rezar por ela. Então, não sou mesmo. Por quê? Porque a minha fé, cadê minha fé? Não tem. Mas por que eu não tenho essa fé? Nem um pouquinho dessa fé. Por quê? Porque eu não tenho essa vida de oração com Jesus. Eu não tenho essa vida de jejum com Ele, né? Quanto mais eu tenho, mais eu vou adquirindo essa fé, né? Eu vou adquirindo, mesmo que seja pequena. Em um momento ali, eu consigo o meu impossível, né? Você pode conseguir, porque quando Jesus mandou os seus discípulos irem curar, né, ele também faz esse convite para nós. Nós também somos discípulos de Jesus, né? A partir do nosso batismo, nós temos esse favor de Deus de interceder uns pelos outros, impor as mãos numa pessoa que está doente, né? E verdadeiramente aquela pessoa fica boa. Mas depende de mim também. Depende muito da pessoa, mas também depende de mim que estou impondo as mãos. A palavra diz aqui, os discípulos eles foram, mas eles não conseguiram. O pai do menino disse aqui, teus discípulos vieram e não conseguiram. E eles vão lá e dizem, por que a gente não conseguiu? Porque vocês não vigiam. É como se Jesus dissesse no popular, vocês não vigiam. Vocês não oram como devem orar, vocês não fazem jejum como devem fazer. Porque senão vocês estavam firmes. Vocês são uns fracos na fé. Vocês são uns fracos na fé, né? E você diz que ele desculhamba aqui, ele rasga o verbo mesmo aqui com eles, né? Então, eu preciso alimentar a minha fé hoje. Hoje eu preciso alimentar a minha fé. Eu preciso trazer para a minha vida a oração, o jejum, mesmo que seja uma vez por semana na sexta-feira, né? Vou tirar a abstinência de carne. Não vou comer carne na sexta-feira. Eu vou poder comer um peixe, eu vou poder comer um ovos, mas eu não vou comer peixe. Eu não vou comer a carne, nem a branca, que sangra, e nem a vermelha, não é? E eu vou chegando ao meu propósito, eu vou chegando no meu sonho, eu vou chegando naquele impossível que eu desejo. Por quê? Porque eu estou me alimentando ali com a oração, com o jejum, e ali junto vai vindo a fé, vai vindo a força, né? E no momento que precisarem de mim, eu não vou estar fraca na fé como os discípulos, né? E como nós vivemos aqui na terra, fracos de fé, né? Não acreditamos que Jesus é o Deus do impossível e que pode acontecer. Tudo que Ele quiser, Ele pode nos dar. Só Ele pode nos dar. Amém? Um bom dia aí para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.